texto vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Somente versículo, vamos orar? Pai amado, Pai querido, estamos na Tua presença nessa noite, na Tua casa, para dar glórias ao Teu nome, Pai. Reconhecemos a nossa pequenez, mas sabemos que Tu és grande, Pai. Estamos aqui, Pai, meu Deus, para render louvores ao Teu nome. E mais uma vez pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações pelo poder que há na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Encha cada coração, para a glória de Deus eu peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu gosto sempre de declarar que Deus ele é bom e que a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, nosso Deus ele é bom. Nessa noite eu quero falar sobre o grande amor desse Deus que é bom. Porque o nosso Deus ele é amor. O homem pode até amar, mas somente Deus é amor. Toda a essência de Deus é amor. E aqui em João 3,16 eu considero o versículo chave de toda a Bíblia. Porque João 3,16 ele vai revelar qual o propósito de Deus para com o homem, para com a humanidade. João 3,16 revela o coração do Senhor. Aqui você pode ver nitidamente que Deus amou o mundo. O mundo, querido, somos nós, é eu, é você, é cada pessoa, é cada ser humano. Então veja, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, ou podemos aprender, é que o amor de Deus ele é muito grande. O amor desse Deus ele é suficientemente imenso para abranger todos os homens, ou seja, abranger a humanidade, abranger todo homem, seja branco, seja negro, seja o asiático, o europeu, o sul, norte americano, não importa. Esse amor ele é grande para abranger todos, seja cigano, seja o índio. Esse é o amor de Deus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, veja bem, o texto vai dizer: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, ou seja, todos os homens se salvem, e que venham ao conhecimento da verdade. Então perceba que o propósito do Senhor, que a vontade de Deus, é que todos os homens, toda a humanidade se salvem e que eles venham a ter o conhecimento da verdade. Porque o mundo é ilusão, o mundo é mentira, mas a verdade é Cristo, e a única verdade absoluta que pode libertar o pobre, perdido, o pecador. Então percebam que a vontade do Senhor é que todos se salvem. Mas então, pastor, por que não é todos que se salvam? Porque há muitos que viram as costas, não somente a face, mas dão as costas para o Senhor. Há muitos que ouvem o Evangelho e se fazem de surdos, não querem dar credibilidade, crédito à palavra de Deus. Como no livro do profeta Isaías, capítulo 53, quem deu crédito ao Senhor? E aqui se manifestou braço forte o nosso Deus. Então Deus, o propósito dele é que a humanidade toda se salve. Só que ele deu a livre escolha, o livre arbítrio. A escolha é minha, a escolha é sua. Certa feita o Senhor declarou no livro de Deuteronômio, eu coloco diante de vós o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. E eu aconselho vocês que escolham o caminho da vida, o caminho da bênção. A escolha é nossa. Mas eu dou graças a Deus que há muitas pessoas
que tem ouvido a voz do Senhor, tem ouvido a voz do Espírito Santo, tem dado crédito à palavra, ao Evangelho de Boas Novas e tem entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E glórias a Deus por isso. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, em João 3,16, é que Deus deu seu Filho como oferenda na cruz por nossos pecados. A expiação, ela procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que Deus foi obrigado a fazer. Não! Deus, o Pai, ofereceu um Filho como oferenda pelos nossos pecados por amor. Lá na antiga aliança havia o dia da expiação, uma vez por ano, aonde somente o sumo sacerdote, ele poderia adentrar e atravessar do átrio, lugar santo, até o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. E ele entrava com sangue de animais, e ali ele aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, onde os dois querubins se tocavam com as suas asas. E a partir daquele momento, o pecado da nação inteira era perdoado. Mas todo ano tinha que se repetir o mesmo ritual, o mesmo sacrifício. Agora, quando João o Batista estava no Rio Jordão, batizando multidão de homens, mulheres que se arrependiam dos seus pecados, de repente ele vê alguém diferenciado. Ele vai dizer: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus Cristo, querido, que pagou o alto preço pelos nossos pecados. E ele não ofereceu sangue de animais, ele ofereceu o próprio sangue dele. Aleluia. Então perceba como é importante honrar e valorizar tamanho sacrifício, tamanho amor. Veja como é importante honrar esse Deus. Não virar as costas para ele. Um tempo cada vez mais imoral, aonde a apostasia tem se alastrado, aonde a frieza espiritual tem adentrado até mesmo nas igrejas. Então perceba a importância de você valorizar o sacrifício que o Senhor fez por mim, fez por você, fez por toda a humanidade. Em 1 João capítulo 4, verso 10, perceba: nisto está a caridade ou o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, antes de você pensar em amar a Deus, Deus te amou primeiro. Aleluia. Antes de você sonhar em amar o Senhor, querido, Ele já havia te amado. Aleluia. Romanos 8,32, veja: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Veja que pela salvação do homem, eu citei Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e aqui se manifestou o braço forte do Senhor. Ali é uma profecia messiânica, que fala a respeito do sacrifício de Cristo. Entenda uma coisa: a Bíblia Sagrada vai declarar e vai nos ensinar e dizer que Deus, Ele criou, estendeu os céus e a terra, e ali Deus usa as suas mãos para criar, usa o poder da palavra, usa as suas mãos, mas para operar a salvação do homem, Ele usa muito mais do que apenas as mãos. Ele usa o seu braço forte. Ele não mediu esforços, querido, para salvar a humanidade. Há quem diga que o maior feito da história do homem, da humanidade, foi o homem subir e
importa comigo? Porque essas lutas, Deus não se preocupa, não está vendo, querido? Ele não poupou nem o filho dele, o próprio filho. Ele entregou por cada um de nós. Será que ele não pode operar na sua vida, curando, libertando, salvando, renovando, batizando, abrindo porta onde não existe porta? Se ele já entregou o filho dele, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é herança nossa, é direito nosso. E é por isso que o diabo nos odeia, porque ele sabe aquilo que o Pai, Deus, tem preparado para nós, e ele luta para te arrancar da presença do Senhor. Mas eu convido você nessa noite a esmagar a cabeça do diabo. Aleluia! Glorificar o nome desse Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Aleluia! Em João 3,16, vejamos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer no grego é pisteu. E essa palavrinha crer, ela vai incluir 3 elementos principais. O primeiro é a plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus, é o único Salvador do perdido pecador. Quando você diz eu creio em Cristo, eu creio em Deus, você está declarando, você está demonstrando a sua convicção de que Ele, o Cristo, é o Filho de Deus e é o único que pode salvar o pecador. Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. Há um ditado aí no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira do diabo. Não! Só existe um caminho que leva o homem a Deus. Glória a Deus! E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o caminho. Essa é a porta. E detalhe, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos estão andando pelo caminho largo, pelo caminho da perdição. É tempo, querido, de voltar a caminhar pelo caminho estreito. É tempo de voltar a ter compromisso com Deus. É tempo de entender que sem santificação ninguém verá o Senhor. É tempo de aprender, querido, a amar e a obedecer esse Deus. Veja, a palavra crer também vai dizer, ou vai demonstrar, quando você declara que crê no Senhor, você também está dizendo que você tem comunhão com Ele, pela sua autossubmissão, dedicação e obediência ao Senhor. Então não adianta a pessoa falar que crê em Deus, que crê em Cristo, se ela não obedece à sua palavra, se ela não se submete à sua vontade, se ela não se dedica ao Senhor. Porque muitos querem um Salvador e aceitam Jesus como Salvador, mas há muitos também que o negam como Senhor. Você sabia que nos Evangelhos do Novo Testamento Jesus é chamado Salvador apenas algumas vezes, mas centenas ele é chamado de Senhor. Ele não deve ser apenas o nosso Salvador, mas acima de tudo o Senhor, porque Senhor é aquele que manda e o servo obedece. Olha só, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Qual é a prova de que uma pessoa ama a Deus de verdade? Porque muitos dizem, olha, eu amo o Senhor, eu amo a Cristo. A gente até canta muitos louvores. Mas a prova de que alguém ama de fato a Deus e a Cristo é
pessoa ama a Deus de verdade, quando ela obedece, quando ela guarda os mandamentos do Senhor e quando ela põe em prática. Crer também tem a ver com a plena confiança em Cristo, que Ele é capaz e também quer conduzir o crente à salvação final e à comunhão com Deus. Então, você que crê, glória a Deus por isso. Sabe de uma coisa? O seu, meu Jesus, o nosso Senhor, Ele é poderoso o suficiente para conduzir cada um de nós à salvação final e à comunhão com o Pai na eternidade. E eu creio que está chegando essa hora. As profecias estão aí se cumprindo. Coisas assustadoras têm acontecido. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo mundo esfriaria. Falou do abandono da fé, isso está se cumprindo. Falou de terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerra. Isso está para acontecer. Essa guerra mesmo entre Rússia e Ucrânia pode se desencadear numa grande guerra. Mas eu estou aqui para te dizer que quando os mísseis começarem a cruzar de um lado a outro, de norte a sul, de leste a oeste, a sétima trombeta vai soar. E a igreja não estará aqui, porque ela será arrebatada para estar com o Senhor nas alturas. Aleluia! Entrar nos céus pelas portas. Pelas portas, porque no céu não tem como entrar pela janela. Quem entra pela janela é ladrão e salteador. No céu só entra pelas portas. Só pelas portas. Glória a Deus. Agora tem uma palavrinha aqui em João 3,16 que a gente costuma esquecer. A gente gosta muito de filho em João 3,16, quando fala do amor, quando fala de crer, de vida eterna, beleza. Mas tem uma palavrinha que a gente costuma deixar passar batida aqui, que é a palavra perecer. Perecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Não pereça. Perecer costuma ser esquecido. E esse perecer não está falando da morte física não, queridos. Esse perecer está falando da pavorosa realidade do castigo eterno no inferno. Uma doutrina importantíssima da igreja, que muitos pastores não pregam mais, com medo de perder pessoas. Mas o inferno é real. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Assim como existe um Deus bom, existe também um maligno. Lá em Mateus 10:28, Jesus declara: não temeis aqueles que matam o corpo, mas não tem poder sobre a alma. Temei antes aquele que tem poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A esses vocês devem temer. Mas eu estou aqui, querido, essa noite para dizer para você, e você que ouviu o Evangelho, você que entregou sua vida a Cristo, o seu caminho não é mais para a perdição, para o abismo. Pelo contrário, o seu caminho é lá onde está o Papai do céu. Lembra de João 14? Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Crentes em Deus, crentes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor está falando aqui de moradas celestiais. Talvez você está lutando para comprar sua casinha, caro, né? Se esforça para pagar aluguel. Não é brincadeira, aluguel todo mês. Mas lá no céu, você não vai precisar pagar aluguel não, porque o Senhor já preparou mansões, moradas celestiais para cada um de nós que crê na sua palavra. Talvez você todo mês aí, né, conta de luz, principalmente agora calor chegando, ar-condicionado, ventilador, todo mês tem que pagar aí a conta de luz. Mas lá você não vai precisar pagar luz não, sabe
Bíblia diz, João viu, eu vi o rio da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus. Glória a Deus. Ah, queridos, por isso que vale a pena ser fiel, vale a pena andar com Deus, vale a pena obedecer a sua palavra, vale a pena, querido, porque o Senhor já preparou lugar para nós. Agora tem a palavra que é a minha favorita de João 3,16. Eu acredito que deve ser da maioria aqui, que é a vida eterna. Quem é que não deseja a vida eterna? Quem é que quer morrer, irmãos? A gente nunca aceita uma morte, porque o homem nunca foi feito para morrer. Homem, infelizmente a morte entra no mundo por causa da desobediência do homem, mas o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver plena e eternamente. Então ninguém aceita a morte. A gente pode perder um ente querido que fez 100 anos, e a gente vai lá chorar. Por quê? Porque nós não e nunca vamos aceitar a morte. Mas o texto está dizendo aqui, em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas receba a vida eterna. Vida eterna é um presente que Deus lhe dá ao homem quando o homem crê na sua palavra. Quando o homem nasce de novo da água e do Espírito, ele presenteia o homem com a vida eterna. E detalhe aqui, irmão, eterna expressa não somente a perpetuidade da nova vida, mas também a qualidade dessa vida, que é a qualidade da vida que o próprio Deus possui. O que significa isso, pastor? Significa que lá no céu, a vida eterna que nós teremos, lá não entra câncer, lá não existe coronavírus, lá não entra vírus de gripe, lá não entra osteoporose, lá não entra vírus ebola, lá não entra, querido. Glória a Deus. É a vida plena. Aleluia. No céu. Sabe esse cansaço que você sente aí, que a gente sente? Trabalhou aí aquela luta, né? O cansaço. No céu não existe isso não, querido. Porque eu e você iremos receber um corpo glorificado. Aleluia. Não mais limitado à lei da física. Aleluia. Eu e você poderemos se locomover de um lado para o outro, como relâmpago na presença de Deus. Por isso eu te digo, permaneça no caminho do Senhor. Não negue a sua fé e continue servindo ao Senhor com sinceridade. Sinceridade. Lá no céu, querido, não entra pecado. Pecado fica aqui. Mas todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue de Jesus, querido, que confessaram Jesus Cristo de verdade, estão purificados dos seus pecados. Seu nome escrito no livro da vida. E agora você tem direito à vida eterna. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Esse evangelho eu ouvi quando tinha 17 anos de idade. Eu ia muito para o Rio de Janeiro, eu morava em Minas. Meu pai separado da minha mãe, meu pai morava no Rio, todas as férias eu ia para o Rio visitar meu pai. E eu me lembro que minha mãe já havia se convertido, ela pregava para mim, mas eu, garoto, queria chegar no Rio, se divertir, baile funk. Mas quando no Rio eu comecei a ter uns sonhos com a morte me perseguindo, os demônios me perseguindo. Eu lembro de um sonho que eu tive que começou um tremor de terra muito grande, e eu tentava dobrar o meu joelho para me arrepender dos meus pecados. Quem disse que eu conseguia ficar de joelho? Quando eu tentava, eu me esforçava para me ajoelhar, o tremor vinha e eu caía novamente, não conseguia me ajoelhar. Aí lá no Rio eu falei, quando chegar lá em Minas, vou na igreja da minha mãe, lá em Valadares. Cheguei em Minas, em Valadares, quis nem saber de igreja. Comecei a fazer um curso de torneiro mecânico lá no bairro, maior bairro de Valadares, chamado Santa Rita, bairro muito grande. Aí no ônibus, na empresa valadarense, eu comecei a ouvir louvores, eu ouvia claramente, irmão, aquilo começou a me tocar. Dentro do ônibus, ônibus lotado, bairro grande, ônibus sempre cheio, eu ouvi louvores. Eu falava assim, vou na igreja da minha mãe. Chegava no outro dia, não ia nada. O Espírito Santo ali não desiste de nós, esse amor tremendo que nos constrange, irmão.
O Espírito Santo ali comigo, novamente, louvores. E era assim quando eu ia para o curso, de segunda a sexta. Até que eu comentei com um amigo meu, falei, olha, parece que Deus está me chamando. Ele falou assim, você está doida? Parece ser bobo. Eu olhei assim, mas quando Deus fala com a gente, que Ele estremece tudo, a gente sente. E eu tinha certeza de que o Senhor estava me chamando. Até que entrei no domingo, num culto abençoado, pastor pregando, dando testemunho. E eu estava com um amigo meu do meu lado. Quando o pastor fez o apelo, querido, eu senti o Espírito Santo queimar no meu coração. Eu falei assim, não sei quanto a você, eu falei com meu amigo, falei, não sei quanto a você, mas eu preciso ir lá. E eu fui. E fui para nunca mais voltar. Um amigo meu disse assim, ele me conhecia, você não fica 3 meses na igreja, falou desse jeito. Para a glória de Deus. Já faz mais de 20 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Pergunta se eu me arrependi de alguma coisa. Se eu pudesse, voltava lá de novo, no ano de 1998. Entregava minha vida novamente a esse Deus maravilhoso, minha mãe que te amou. Antes de nós orarmos, eu quero justamente convidar você. De repente você ainda não confessou o Papai do Céu, né? E é o momento. Eu não conheço, acabei de chegar, não conheço todos aqui. De repente você ainda não confessou o Papai. 2 apelos. Segundo, é você que sua aliança talvez ela quebrou. Ou ela está precisando daquela renovada. Está precisando renovar essa aliança. Para que o Espírito Santo possa novamente te envolver. Gostaria de orar por você. Gostaria de ministrar sobre a sua vida. A igreja esteja em oração nessa hora. Eu quero orar por você. Mas eu gostaria de orar aqui no altar. 2 apelos. Quem ainda não fez essa escolha, talvez vários pregadores já fez esse apelo e você ainda não tomou essa decisão. É a hora. Quero convidar você aqui no altar. E você que precisa de renovar a sua aliança. Quer renovar a sua aliança? Quero orar. Eu quero pôr minhas mãos sobre a sua vida. Para que Deus ele possa te renovar e você possa sair daqui mais abençoado. Lembrando que o céu te espera. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que gostaria de renovar sua aliança com o Senhor? Amém? Vamos estar louvando o Senhor com o hino. Enquanto isso, você tem a sua oportunidade. Eu quero orar por você aqui no altar. Em nome de Jesus Cristo. Onde está a primeira pessoa? Gostaria de renovar sua aliança com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que uma irmã abraçasse ela. Abraça aqui, né, irmã? Amém? Glória a Deus. A oportunidade está sendo dada hoje. Papai do céu te ama. Ama demais. Ah, pastor, deixa eu me preparar primeiro. A gente nunca consegue se preparar, irmão. Sem a graça de Deus. A gente tem que... Eu aprendi, meu pastor dizia que a igreja ela não tinha que ser colocado o nome de pronto socorro de Jesus. Porque aqui que a gente chega todo machucado, quebrado, enfermo na alma, e aqui está o doutor Jesus para nos curar. Onde está a segunda pessoa? Não perca a oportunidade. Quero orar por você, o ministério de louvor orando, a igreja orando, porque essa hora é uma batalha, irmãos. Essa hora não é fácil. Mas eu creio que a palavra da cruz ela ainda salva. Eu creio que a palavra da cruz ainda liberta. Eu creio no poder da palavra da cruz. Vamos adorar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o Ministério do Louvor louva, você tem essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor. Oh, grande Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Ah, Deus.
Meu Deus, toca, Pai, uma unção. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde os teus filhos tocarem, Pai, que o Senhor traga a libertação, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga o renovo, que o Senhor traga a tua bênção em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o coração assim. Eu ministro a bênção do Senhor. Eu ministro a cura. Eu ministro a libertação. Todo mal contra a sua vida. Todo projeto arquitetado do diabo contra a sua vida, a sua casa, contra a sua família, eu quebro agora neste altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Deus vivo. Em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Eu creio. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Estão todos abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar aí, igreja. Temos avisos rápidos. Terça-feira nós vamos ver nosso curso de oração. Nós teremos reunião com toda a diretoria, conselho fiscal, todo o corpo diaconal da igreja estará presente às 19h30. Quinta-feira, nosso culto da vitória às 20 horas. Sexta-feira, nós iremos subir ao monte. Saída da igreja às 19h40. Quem quiser ir, por favor, depois durante a semana me procure para a gente estar programando o transporte para todos que quiserem ir. Bem, irmãos? Quero agradecer a todos que visitam pela primeira vez, que estamos retornando. Esteja conosco na quinta-feira, domingo que vem, nossa EDB às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração às 19h30. Amém. Quero te convidar depois, o culto, a irmã Angelina não vai embora, nós temos uma surpresinha para você. Amém? Convida a igreja para ficar de pé. Nós iremos orar. Amém. Nossa irmã Maiara também, não sei se foi citado o nome dela aqui na listinha, mas Maiara também, ovelha nossa, né? Está aí conosco. Sentiu a vontade na igreja, gostou, né? Bênção. Glória a Deus, muito bom. Deus abençoe. Amém? Aleluia. Nós iremos orar pelo evangelista Marcos também, que está pegando lá na serra, não é isso? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, oramos a Ti agora em nome de Jesus, Pai. Pedimos a Tua bênção, primeiramente, sobre o Teu servo, sobre o evangelista Marcos, está ministrando a Tua palavra, Pai. Deus, lá na serra. Sei que o Senhor, Pai, usou o Teu filho ali, Pai, ou nesse momento está usando. Meu Deus, dê a Tua bênção, em nome de Jesus, e abençoe todos aqui presentes, Pai. Cada membro, cada congregado, cada visitante, nessa noite, em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém. Vai dar a mão assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Filho Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, dê um abraço nele, amém? Já vamos encerrar em nome de Jesus.